Olá, hoje eu vou te ajudar a pensar em um problema que às vezes pode estar bem difícil de você resolver e há muito tempo. E a gente vai pensar como a gente resolve de forma mais consciente, inteligente, os nossos problemas, utilizando as leis universais, né? Então vem comigo, que a gente vai falar disso. E o que são leis universais? São leis que já estão impressas em tudo no universo criado, e que se estão impressas em tudo no universo criado, são leis divinas, são leis que já funcionam. Afinal, né, o todo, o divino, a fonte criadora, já o utiliza. Então, existem vários meios da gente resolver as coisas que nos afligem. Eu já testei várias formas para resolver muitas coisas. Problemas meus, problemas que eu via na sociedade, deixa eu te trazer mais pertinho de mim. Problemas que eu percebia na forma com que a sociedade estava encaminhando com as coisas. Enfim, eu já tentei várias formas para resolver problemas, porque eu acho que desde nova eu me lembro na adolescência, no ensino médio, fazendo projetos para conscientização de comunidades para preservação da Lagoa da Pampulha, que é uma lagoa muito famosa em Belo Horizonte. É claro que na época eu não fui para frente com isso, eu era muito nova, devia ter ali uns 13, 14 anos, e me movimentei na escola um abaixo-assinado para tentar fazer essa mobilização, mas não foi para frente. Mas isso me mostra que desde aquela época eu já tinha uma alma que queria trazer soluções práticas para problemas que impactavam o indivíduo, a comunidade e o coletivo, né, maior, assim. Então eu fui testando muitas formas de solucionar as coisas. Eu gosto de brincar aqui comigo mesma que eu sou uma alma solucionadora. Então eu sempre tive uma mente muito solucionadora. E dentro desses vários testes que eu fiz, o que mais funcionou durante 20 anos aí testando tanta coisa, né? O que mais funcionou para mim foi entender as leis universais, começar a praticá-las, começar a aprofundar nelas, para entender como elas agiam, e foi a forma mais eficiente que eu tive para solucionar qualquer coisa na minha vida. Então, por isso que eu senti de trazer ela aqui, porque funciona, tá? Como eu disse, já tem uns 20 anos que eu tô nesse movimento de buscar métodos, técnicas, para solucionar coisas. Então, às vezes vai ser um pouquinho difícil para quem está começando agora, mas é uma coisa que você pode começar a fazer aí para você entender. Então, vamos lá. Quando a gente... Vamos falar de microcosmo e macrocosmo, tá? Então, o que seria o microcosmo? Quando a gente olha, vamos supor, para dentro do nosso corpo, né? Dentro do nosso corpo tem uma estrutura de funcionamento. Então, a gente tem os órgãos, a gente tem cada um com a sua função, a gente tem o sangue, a gente tem o cérebro, a gente tem um universo de coisas acontecendo no nosso corpo que gera harmonia quando funciona corretamente e gera desarmonia quando funciona incorretamente. Então, quando falta algo no nosso corpo, por exemplo, a gente precisa de, por exemplo, falta ferro, então me traz uma anemia. Falta algum tipo de vitamina, a vitamina B12, então traz um outro tipo de anemia, uma anemia perniciosa, né? Então, a falta gera desordem. Assim como o excesso também gera desordem, né? Então, por exemplo, se eu como muita gordura, ou se eu como muito mal, se eu como muito processado, se eu como muitos alimentos com pouco nutriente, se eu me alimento em grande quantidade, isso pode começar com o tempo, né, aglutinar gorduras e ter
e levar a gente a um quadro de obesidade. Ou, por exemplo, quando as nossas células começam a se multiplicar desordenadamente, pode gerar um câncer, né? Então, tanto o excesso quanto a falta gera desordem. Isso no microcosmo, dentro de mim, né? Mas também tem um outro ponto, né? O ponto do macrocosmo. Então, assim como cada ponto dentro de mim funciona e uma ação está conectada à próxima, então, por exemplo, o meu alimento eu mastigo, trituro, ele desce, né, pelos meus canais, faz todo o processo digestivo até ele chegar ali e virar fezes. Então, tem todo um percurso em que um órgão, uma parte do meu corpo, um sistema do meu corpo, é fundamental que o funcionamento dele ocorra adequadamente para que o próximo não se sobrecarregue e faça a função dele. Então, é como se fossem agentes funcionando dentro do meu corpo e cada funcionário, vamos falar dessa forma para tornar mais fácil aí, tem a sua função adequada e ela joga para o próximo setor para fazer a função dele e no final sai o resultado. Então, todos os setores estão interconectados. Ok. No macrocosmo, vamos falar no espaço natural. Isso também acontece, né? Então, é preciso que o clima funcione adequadamente para que traga calor, o calor incida sobre as águas do nosso planeta, as águas passem pelo processo, por exemplo, de evaporação, né? Formem as chuvas, as precipitações venham, nutram os nossos solos, né? Forneça água de novo para todo o lençol freático, alimente com água as plantas, né? Os rios, os animais, a gente por consequência, né? Nesse processo todo. Então, existe um sistema de funcionamento também em toda a estrutura, né? Em que, mais uma vez, cada setor impacta no próximo. Ok. Acho que deu para entender essa estrutura, né? Que no micro, assim como está dentro, está fora. Assim como no céu, assim na terra como no céu, né? Assim como abaixo, no externo também. Então, o universo ele se espelha. As mesmas leis que são empregadas no micro são empregadas no macro, né? E dentro de mim, eu falei do micro, mas dentro desse micro de sistemas tem um outro micro funcionando. Então, são fractais, são pequenos grupos que funcionam e dentro desse grupo tem um outro pequeno grupo que também funciona para ajudar esse grande grupo e dentro desse outro pequeno grupo tem um pequenininho e assim vai para o micro, né? Ou seja, se tornando lá até em fases atômicas, assim como no macro. Então, uma grande árvore, um grande sistema de águas, de lençóis freáticos, a natureza, um planeta inteiro, né? Então, existem leis que fazem com que as coisas funcionem. Vamos supor que a gente está passando por uma grande seca em alguma região do planeta, né? E que aquela seca não era comum daquela região, mas com uma série de coisas que foram acontecendo, começou a se ter uma grande seca. Essa seca está impactando a comunidade local, está impactando os animais, está impactando as árvores, está impactando toda a vegetação, enfim, está gerando um grande impacto em vários níveis. Está deixando as pessoas desnutridas, está trazendo um calor muito intenso, as pessoas estão tendo desidratação e problemas de pele por causa dessa desidratação. Enfim, uma série de consequências pelo fato aquele grande acontecimento, né, estar afetando aquela região. Muitas vezes, e agora eu vou falar da sua vida e da minha vida, muitas vezes quando a gente tem grandes problemas, a gente fica tão focado naquele grande problemão e congela
e se sente impotente, incapaz, se sente desvitalizado, às vezes até sem força para fazer a mudança, porque o problema é muito grande, é difícil da gente resolver, né? Então o problema já está num momento em que ele está afetando um grande grupo, né? Então está gerando uma seca, afetando toda uma comunidade, um ecossistema, um bioma. Então ele está tão grande que é como se a gente olhasse para ele e falasse assim, caraca, eu não tenho como resolver isso. E trazendo isso para as nossas vidas, quando a gente está com problemas em que a gente olha e fala assim, cara, esse problema está muito grande, eu tenho muita dificuldade de resolvê-lo. E isso vai gerando, com o tempo, insatisfação, tristeza, problemas mentais em nós, problemas físicos, problemas emocionais, a gente pode cair numa grande depressão. Enfim, tentativas de tirar a própria vida. A gente pode entrar num desinteresse, de uma desmotivação extrema com a vida, com o trabalho, com a família. Então é como se a gente tivesse naquele momento em que a gente fosse todo aquele ecossistema que está em seca. Então é muito grande, cara. Como que eu resolvo algo tão grande para mim? Às vezes eu estou num vício, né? Como que eu resolvo algo tão grande sendo que eu não tenho forças? E aí que vem a grande chave. Às vezes eu não preciso resolver o problema gigante, o que está grande. É difícil, eu não tenho força, eu não tenho vitalidade, eu não tenho energia, eu não tenho saúde mental ou emocional para olhar para aquele problema que está tão grande me consumindo e tentar resolver ele todo, tá? Só que aí que tem a grande chave das leis universais. Assim como está no pequeno, está no grande, né? A lei da correspondência, né? Assim como está no pequeno, está no grande. E às vezes a gente olha para o grande e fala, é muito grande para mim, né? É muita areia para o meu caminhãozinho. E quando eu tenho muita areia para o meu caminhãozinho levar, o que eu faço? Eu posso olhar para aquela areia e falar, não, meu caminhão não aguenta. Ou eu posso fracionar aquela areia e levar aos pouquinhos. Então eu pego o grande problema e começo a resolver pequenos pontos, que são pontos que eu dou conta de resolver. Né? Por quê? Porque o sistema está conectado, tudo está conectado. Às vezes eu olho o grande problema e não consigo resolver ele, está tudo bem. E às vezes você não tem as ferramentas, a munição, a aparelhagem para resolver aquilo, porque é muito realmente. Mas o que você pode fazer é resolver o que você dá conta. Qual é a pequena fração que hoje eu dou conta de resolver? Se faça essa pergunta, o que hoje eu dou conta de resolver? Porque é sine qua non, não tem como. Quando você começar a resolver o pequeno, ele vai reverberar no grande. Então, fracione os seus problemas. Se algo está muito difícil de você resolver, pegue a pequena parte para resolver, tá? Pegue a pequena parte. O que eu consigo hoje resolver? Vou dar um exemplo para você, que eu trabalho muito nos processos terapêuticos e que pode te ajudar aí também, inclusive, se você também tiver essa questão. Às vezes a gente tem muito problema de lidar com mudanças. Às vezes a gente é muito inflexível, tem muito medo do novo. Por mais que o velho tá ruim, pelo menos é um ruim conhecido. E se o novo for pior, eu não conheço. Então às vezes a gente tem essa dificuldade de lidar com a mudança, de lidar com o novo, de dar saltos, né? Então, às vezes, uma pessoa, por exemplo, que vai no mercado e sempre compra a mesma marca de arroz, né? Às vezes ela muda de estado e vai naquele outro estado, que são outras marcas, são outra estrutura, outro mercado, e às vezes ela até tem dificuldade de comprar outro arroz porque não tem o arroz que ela conhecia lá. Nem consegue experimentar.
provavelmente essa pessoa tem dificuldade de lidar com mudança, é uma pessoa muito controladora, controla tudo e todos no seu entorno, tudo que tem que estar do jeitinho dela, né? Tudo tem que ser como ela acha que é certo, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, sempre vai no supermercado, sempre vai no restaurante e pede sempre o mesmo prato. Vai sempre no mesmo restaurante. Não aplica o novo, porque às vezes tem medo de perder também, né? Então, o que eu vou perder? Eu já sei que aqui é bom, para que eu vou testar algo novo? Entende? Então, isso traz, talvez, eu estou te trazendo um pequeno exemplo, um padrão comportamental de uma pessoa. Mais uma vez, eu estou fazendo um pequeno recorte, tá? Estou te trazendo um exemplo aqui, um pequeno recorte de uma pessoa que tem dificuldade de lidar com mudanças. Então, ela está na frente ali, vendo um grande desafio da vida dela, às vezes num relacionamento, às vezes numa mudança de carreira, às vezes numa mudança de estado, uma sensação de precisa de sair de casa, enfim, a vida está estagnada, né? E ela não consegue se movimentar. E aí, como que a gente vai fazer? Né? Aquele é o grande problema. Então, o que eu posso começar a fazer? Tentar resolver os pequenos. Então, vamos começar a acostumar com a mudança nesse cenário? Vamos começar a perceber que o novo não é ruim, é novo. Ruim é uma classificação que a gente coloca na nossa cabeça, é novo, né? Então, vamos, por exemplo, ir no mercado e comprar uma fruta diferente, experimentar sabores diferentes, né? Experimentar gostos diferentes. Vai num restaurante diferente, pede um prato novo, né? Então, o que é essa ação? É fazer a pessoa acostumar com a mudança, que é o grande problema lá, mas eu nem estou olhando para aquilo diretamente. Estou olhando para o pequeno, para o que eu dou conta de mudar, para o que eu dou conta de fazer hoje, para o que eu dou conta de fazer que é pequenininho e que eu vou começar a acostumar com aquela grande mudança lá na frente e vou começar a ter mais força, mais coragem de lidar com ela aqui, porque eu estou trabalhando no microcosmo. Entende? Então aqui, ó, no pequenininho, no sutil, no delicado, eu começo a ensinar a pessoa a lidar com aquele grandão, né? Porque às vezes eu não dou conta de lidar com o grandão. Vamos lidar com o pequeno? Aprender no microcosmo? E por que isso funciona? Por que isso funciona, Fernanda? Porque eu estou dentro de uma lei universal. Assim como está em cima, está embaixo. Assim na terra como no céu. Enfim, várias outras linguagens para trazer a mesma ideia, né? Então, às vezes, eu posso desviar um pouquinho o olhar do grande, tendo como foco dentro de mim, que é isso que eu quero resolver. Esse é meu objetivo final. Eu não tenho as ferramentas, a força, a vitalidade, o conhecimento, as estratégias para tratar disso agora, mas é isso que eu quero. Ok. Vamos aprender a como chegar lá? Você que tem filhos, que estão na fase da alfabetização, que está ali aprendendo o beabá, as palavras do A, as palavras do B, as palavras do C. Você vai entregar um trabalho de física lá dos últimos anos escolares para o seu filho tentar resolver? Ele vai olhar aquilo e vai nem entender. Então, a vida é um processo didático também, de crescimento. Então, às vezes você está com um problemão de física lá, o problema grandão para resolver, e não está conseguindo porque você não está fazendo o beabá. Então, comece no pequeno. O que hoje eu dou conta de resolver? Cara, isso é fantástico, porque a gente, inclusive, às vezes está tanto tentando resolver aqui que a nossa estima está baixa, a gente está se sentindo a pior pessoa no mundo, o mosquito do cocô, do cavalo, de não sei quem, entendeu? Então, tipo assim, eu sou nada, porque eu tô tentando
lidar com um problema que é grande dentro do que eu consigo hoje. Eu poderia conseguir? Sim. Mas vamos fazer isso de forma amorosa, sutil, delicada. E isso é estar em contato com as leis universais. Então eu mudo no micro para o macro mudar. Aquilo vai ficar mais fácil. Às vezes até reverbera lá e o problema se diminui um pouco o tamanho para mim. Entende? Então uma forma, uma fórmula, às vezes, se você quiser colocar na sua vida assim, para você começar a conseguir lidar com os grandes desafios da vida. Então vamos mexer no pequenininho, no que eu dou conta, eu vou me fortalecendo, vou aprendendo aqui, ó, no que eu sinto que não me gera tanto impacto. Entende? No que eu consigo fazer às vezes, porque às vezes esse movimento tá difícil, cara. Como que eu vou querer resolver o grandão? Faz aqui, ó, constrói esse tijolinho, vai firme nisso. Aprende aqui, ó, no pequenininho, e aí o pequenininho ficou bom, aí aumenta um pouquinho. E aí você vai graduando a solução, graduando o solucionar da questão que está me incomodando, tá? E aí, mais uma vez, se eu tô com o meu intestino ruim, vamos supor, por falta de alimentação adequada, então o meu intestino prende, eu não consigo evacuar de forma correta, aquilo gera dor, gera desconforto, eu não consigo ir no banheiro corretamente, adequadamente, eu fico dias sem conseguir ir ao banheiro, fazer cocô. Isso gera um tanto de coisa em mim, me intoxica, porque já era para eu ter liberado aquilo ali e eu tô segurando. Então, o corpo é uma esponja, ele vai absorvendo as toxinas daquilo ali, do que já era para ter ido, né? Eu vou mexer lá? Às vezes não. Não é ali no resultado final que tá a solução do meu problema. Às vezes a solução do meu problema é no começo. É na ingestão do alimento adequado, é em comer mais fibras, é em ter uma alimentação adequada para a minha vida, dentro do que eu preciso, dentro das minhas necessidades pessoais, dentro das limitações que eu tenho, dentro da realidade atual, entende? Então, às vezes a gente está olhando para o resultado final, que às vezes está uma grande bosta mesmo. Eu entendo, sabe? Mas vai lá no pequenininho, resolve o pequenininho. Assim você começa a solucionar seus problemas utilizando uma lei que o divino já testou. Que é uma lei universal, que é a lei como tudo funciona. Se você olhar aqui, ó, as estruturas da árvore, aqui as árvores ainda estão com folhas, né? Mas olha só essa parte aqui, por exemplo, ó, que está com galho. Se você pega uma árvore que está pelada de folhas, não tem folha nenhuma, que está só galho, você vai ver que a estrutura é muito similar ao nosso sistema nervoso. Por quê? O grande espelho pequeno. Então tenha paciência e vai no micro, vai resolvendo as pequenas coisas que você dá conta. Tô com um grande problema, tá? O que eu consigo resolver hoje com as ferramentas que eu tenho, com a quantidade de energia que eu tenho? Deixa o grandão ali, ó, cara, é lá que eu vou chegar, a minha meta, mas é aqui que eu começo. Aqui, ó. No que eu dou conta. Tá? Então fica com esse ensinamento aí dessa lei universal para começar a aplicar em tudo na sua vida. Às vezes vai ser difícil de entender, vai para a prática, vai resolvendo, que assim as coisas vão se desenrolando, vão reverberando. É ação e reação, é física também, né? A linearidade do tempo, o tempo não é linear como a gente entende, o tempo, enfim, não vou entrar nessas questões. Mas assim, às vezes resolvendo aqui, eu reverbero lá no futuro uma ação que é mais condizente com o que eu quero construir. Paro de olhar para o grande, olho para o pequeno e vou no que eu posso. Tá bom? Meus amores. Testa aí e me fala, vê
comenta aqui, curte esse vídeo, se inscreve aí no canal. Eu vou tentar colocar vídeos todas as quintas para vocês. Falem aqui, escrevam aqui temas que vocês querem, coisas que estão afligindo aí, que a gente vai sempre colocar nesse contexto dos conhecimentos universais, das leis herméticas, das leis espirituais, do autoconhecimento sutil, da roda da vida, para ajudar você a entender um pouco mais a si mesmo e ascensionando. Isso que eu te ensinei é um processo de ascensão dentro dos seus próprios problemas, tá? Então, coloca aqui o que você quer saber, coloca aqui o que você achou, comenta no vídeo e vamos juntos. Um beijo e boa sorte aí nessa aplicação dessa lei incrível, universal.